Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo na Metadados, sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando aqui uma blusinha bege, um casaco preto com detalhes de flores, uma calça jeans e sapatos pretos. Eu falei então que eu estou como produtora de conteúdo na Metadados atualmente, mas muito antes de ser uma profissional formada, eu já fui estagiária. Pois é. E assim como as pessoas que estão aqui na mesa comigo hoje, também já passei por essa experiência, né? Adriele Corso, executiva de vendas da Metadados. Foram muitos anos de estágio aí, Adri. Tudo bem? Oi. Bem-vinda. Oi, Rê. Oi, meninas da mesa, pessoal que nos acompanham. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos e cacheados, olhos castanhos também, boca média, sorriso largo. Estou vestindo uma camiseta, né, de cor terracota, calça jeans e tênis. Sim, Rê, né, foi um bom tempo como estágio, entrei na Metadados ainda como jovem aprendiz e sigo trilhando esse caminho aqui hoje que a gente vai conversar um pouquinho mais. Com a gente aqui também, então, para mediar esse bate-papo, Morgana Perini, também produtora de conteúdo na Metadados e que também aí passou pela fase de estágios, né, Morgan? Uma fase boa, talvez, ou melhor, uma fase mais justa aí dos estágios. Como é que foi para ti? Bem-vinda. Exatamente. Olá meninas. É um prazer dividir a mesa e esse papo com vocês hoje. Eu sou uma mulher, então, de pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, com um sorriso largo. Estou vestindo hoje uma camisa jeans, uma calça preta e um tênis branco. E é exatamente isso. Eu iniciei minha vida profissional, né, inserida no mercado de trabalho, então, como estagiária. Iniciei em 2008, que foi o ano justamente que surgiu a lei do estágio. Então, eu já comecei tendo alguns benefícios aí que a gente vai falar também ao longo do programa. E, finalmente, então, aqui com a gente, Daiane Marson, que é analista de RH na Metadados e atenta aí a essa legislação e também ao desenvolvimento desses profissionais, porque, afinal, o estágio também é para isso, né? Daí para desenvolver as pessoas. Seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui. Meninas, obrigada pelo convite. Então, eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos claros, olhos claros, nariz pequeno, olhos pequenos, boca pequena, média, um sorriso largo. Estou vestindo hoje uma blusa azul com um casaco rosa, uma calça preta e sapatos marrons. Sim, tá sempre tendo mudanças na lei, né? A gente teve algumas mudanças na lei de estágio não faz muito tempo, né? E vamos conversar bastante sobre isso hoje. É um prazer estar aqui. Isso aí. Então, assim, vocês consideram realmente o estágio como uma etapa decisiva para a carreira profissional das pessoas? É a partir daí que a pessoa tem que decidir o que ela quer para o futuro dela? Olha, Rê, eu acredito que é um bom início, né? Eu iniciei como jovem aprendiz, então já é uma base muito grande para te criar uma experiência, estudar, aprender. E logo após também tive o estágio. Então, é uma fase em que tu começa a ser inserido nesse mercado de trabalho, começa a analisar quais são as possibilidades e, querendo ou não, a gente tem aquela pressão de sair da escola, agora eu preciso definir a minha carreira eterna, né? Então, eu acredito que sim, é uma ajuda bem grande que dá aí para os primeiros passos das pessoas no mercado de trabalho. Eu acredito que o estágio é uma grande aprendizagem mesmo para as pessoas, até porque, que nem a Adri disse, né? A gente sai da escola, precisa já ter uma carreira, já decidir. Então, às vezes, tu tá numa empresa, tu tem uma oportunidade de fazer um estágio, daqui a pouco já na área que tu tá atuando, né? Tu escolheu estudar, já tem um norte, né? Porque daqui a pouco não é isso que tu gosta da tua vida.
e tu vai cursar uma faculdade, às vezes inteira, estudar um monte sobre aquilo e no dia a dia não é o que tu gosta, né? E daí como é que faz depois quando chegou lá no final e vai ter que trabalhar todos os dias com isso, né? Então, eu acho que é um bom período para as pessoas também testarem, né? Se é o que gostam ou não, né? E como a Adri falou, né? A gente sai da escola, tem aquela pressão, né? Tem que decidir já o que vai fazer da tua vida. Isso é muito difícil. Para mim foi muito difícil. Eu mesma mudei algumas vezes. E até a gente se encontrar, eu acho que o estágio ajuda nesse processo, mesmo que a gente faça um estágio não exatamente na área que a gente vá atuar futuramente, mas ele realmente, eu acredito que ele vem aí para contribuir. É sempre uma experiência, né, para a vida. Sem dúvidas. A Adri, tu comentou, nessa linha, né, da Rê, tu comentou que tu começou também como jovem aprendiz, e depois foi estagiária e tal. E aí tu mudou a tua carreira nesse sentido, tu conseguiu identificar se é o início do teu estágio, enfim, era exatamente o que tu queria, tu continuou nisso, tu conseguiu encontrar a direção mais certa, né? Não tem uma questão assim, eu acredito, para sempre, né? Mas no momento, como que foi esse teu direcionamento que o estágio proporcionou? Perfeito. Bom, eu iniciei, né, numa empresa como jovem aprendiz e estou até hoje, que é a Metadados, minha única empresa e paixão, né? E realmente, assim, Morga, eu iniciei essa jornada no marketing, fiz o estágio no marketing e a partir daí tive diversas oportunidades. Entrei numa área administrativa, estou hoje como executiva de vendas. Então, foi todo um percurso aí ao longo desses quase 8 anos, né? Então, hoje estou bem, né? Assim, não nasci pensando que eu ia ser executiva de vendas, mas, obviamente, todas as oportunidades que eu tive, o caminho que eu trilhei, as pessoas que eu conheci, me trouxeram até aqui. Então, o estágio também é essa oportunidade do networking, né? Conhecer pessoas, ouvir histórias, estar inserido em um mercado completamente diferente da escola, propriamente dita, né? Onde as responsabilidades são diferentes, onde o cuidado precisa ser diferente, propriamente dito, os relacionamentos. Então, o estágio, sim, me deu a ideia de qual seria a base que eu gostaria de seguir. Né? E, obviamente, iniciei em uma empresa que me deu muitas oportunidades e isso facilitou muito, né? Porque eu já saí do estágio dizendo, não, é aqui que eu quero ficar, aqui que eu quero permanecer. Então, isso foi muito bom e um passo extremamente importante também. E daí, a Adri passou pelas 2 etapas, digamos Sim. assim, né? Ela foi menor aprendiz, foi estagiária. Diferencia pra gente aqui, para quem está nos acompanhando, o que é cada uma dessas modalidades, né? O menor aprendiz e o estagiário. Então, o menor aprendiz, né? Ele pode ser menor aprendiz dos 14 aos 24 anos. Então, tem esse limite de idade, né? Estagiário, não. Tem que ser a partir dos 16, pode ser estagiário e não tem limite de idade, né? Quero trocar de profissão com 50, ó, posso ser estagiária a partir disso. Bem tranquilo. Estagiário, então, não é SLT, menor aprendiz é SLT. Então, tem todos os direitos de um seletista. Férias, 13º, o FGTS, que é um percentual diferenciado, né, que é 2%, mas tem todos os direitos de um seletista. Já o estagiário, não, ele já não tem o FGTS. Há pouco tempo entrou a questão das férias remuneradas como bolsa estágio, né? Mas também não tem o 13º. Então, e para menor aprendiz também, todas as empresas de grande porte também já tem um percentual que precisa ter de menor aprendiz como cota, né? Que fica entre os 5% a 15%, né? Já em estágio não tem essa cota, né? Mas nem sempre foi assim, né? Não. Porque como eu comecei aqui a conversa, eu iniciei em 2008 e foi o ano que surgiu a lei do estágio. E antes disso não existia o direito também a férias. Os direitos são menores, obviamente, como a gente viu quando comparado com os jovens aprendizes, né? Mas começou a existir alguma coisa, né? Isso aí, amor. Até então, que nem eu disse, faz pouco tempo que eles recebem férias remuneradas. Até então também não tinha esse direito, né, de férias remuneradas, e daí já também veio outras questões ali na lei do estágio, né.
E percebe-se também, eu acredito que a cota para o jovem aprendiz, ela traz muitos ganhos, não só para a propriamente dita pessoa que está iniciando no mercado, mas também para a empresa, porque é aí que tu consegue formar aquele profissional e guiar e dar orientação. Então isso também eu acho que auxilia muito. Claro, nem todas as empresas enxergam desta forma ainda, mas acredito que são oportunidades muito boas que a gente está tendo no mercado de trabalho para o início, né? Não, com certeza eu acho isso, Adri, porque às vezes a gente pega menores aprendizes bem novos, né? 14 é novo, assim, né? Então, eles ainda não têm nenhum conhecimento fora o da escola, de como se portar, do que fazer, de como fazer. Então, eles vêm muito crus, né? E a gente consegue moldar esse menor aprendiz para a cultura da empresa, pelo que a empresa já prega, enfim, né? Então, consegue moldar esse jovem para um mercado de trabalho depois, né? O meu primeiro estágio foi no ensino médio ainda, então não peguei nenhuma dessas leis, assim, foi um estágio bem, né, assim, começando na vida, ver o que quer da vida ainda, nem sabia o que eu ia fazer na faculdade, mas realmente não tive direito a férias nem nada, então chegou ali final do ano eu me demiti. Quero ir pra praia, tô indo, gente, a gente se vê. Tchau. Mas a importância, né, dessas leis. E para nos ajudar aqui a esclarecer, né, sobre essas leis, enfim, e para tirar qualquer dúvida que a gente tem aqui sobre programas de estágio, a gente vai se conectar agora com a Thaís Vens, que é gerente da unidade operacional do CIEE em Caxias do Sul, o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Tudo bem, Thaís? Oi, meninas. Bem-vinda. Oi. Olá, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, minha autodescrição, então, eu sou uma mulher loira, pele clara, olhos verdes, estou usando óculos, tenho boca grande, lábios carnudos, sorriso mais largo ainda do que todas que estão aí na mesa. Estou vestindo uma camiseta cinza com um casaco preto, estou de calça jeans e sapatos pretos. Bom, primeiramente quero agradecer o convite de estar conversando aqui com vocês, com esse público de recursos humanos, o quanto que é importante a gente poder tirar dúvidas quanto à questão do estágio e menor aprendiz também, que são os dois programas que hoje o CIEE trabalha aqui em Caxias do Sul, né? E o CIEE está completando 55 anos agora, completou agora no mês de abril 55 anos de existência e que vem trabalhando na questão da formalização, né, desse trabalho que é tão importante perante a diversas empresas aí da nossa região, do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. E, Thaís, eu gostaria que você, nesse momento, nos trouxesse, então, um panorama aí da oferta e da procura de estágios aí. Para vocês terem uma ideia do número, tá? De candidatos de estágio que estão na plataforma do CIEE cadastrados, tá? Nós temos 154.746 candidatos para vagas de estágio. Na parte de aprendiz, nós estamos com 170.873 aprendizes cadastrados. Isso dá mais de 325 mil candidatos jovens que estão na plataforma do CIEE-RS disponíveis para as vagas de todo o Rio Grande do Sul, tá? E olhando para as vagas no Rio Grande do Sul todo, nós temos 3.104 vagas na área de estágio, tá? E a aprendizagem, 598 vagas. Como que é esse processo da empresa com o CIEE, do CIEE com os estagiários, né? A gente tem as pessoas que estão nos acompanhando. Se eu sou empresa, eu procuro o CIEE. Se eu sou um profissional, eu procuro o CIEE, vou para a empresa. Como que é esse processo? Sim, o CIEE tem uma área comercial, tá, gurias? Lembrei agora da jovem aprendiz aí que começou, né, na área comercial aí da Metadados, sabe bem o que eu vou falar aqui. Nós temos uma área comercial em todas as unidades, onde o CIEE vai em busca das empresas para abrir as vagas, tá? Tanto para a área de estágio como o menor aprendiz também. Então, o CIEE disponibiliza essas vagas através da nossa plataforma Conjuntos, que existe hoje no CIEE, e os jovens têm a oportunidade de fazer todo o cadastro gratuitamente nessa plataforma,
onde ele também faz um teste comportamental. Então, a empresa consegue abrir a vaga e colocar exatamente qual é o perfil comportamental de jovem que ela está buscando para aquele momento da empresa, para aquela vaga que ela está em busca, tá? E aí o jovem faz e a própria plataforma mostra para esse jovem as vagas que estão abertas, que são aptas ao perfil que ele tem perante o teste que ele fez dentro da plataforma. Sempre foi dessa forma, Thaís? Não, essa plataforma existe há 2 anos, tá? O CIE tem trabalhado muito com essa questão de estar mais num formato online, que é onde o nosso futuro cliente está, que é o jovem, né? Então, a gente tem que conseguir atingir as empresas para conscientização, que era aquilo que vocês estavam falando antes, né? Das empresas quererem ter os jovens junto com ela para a formação desse futuro profissional. E também nós temos que estar perto do jovem, que ele consiga também visualizar essa oportunidade que ele tem, né, de estar ingressando no mercado de trabalho. Muito bem, maravilha. E a Morga que trouxe antes a questão das leis, né, do estágio, que a partir de 2008, né, que entraram em vigor aí as leis mais severas, digamos assim, questão de férias. E o que mais mudou de lá para cá? Na verdade, o que mudou foi benefícios, né, Gurias? Eu também iniciei como estagiária, fiz muitos anos de estágio, né? Mas o que mudou bastante foi a questão de benefícios, tá? Para vocês terem ideia, o CIE hoje oferta como benefício para estagiários toda a parte de desconto em farmácias, né, para compra de medicamentos. A gente tem a telemedicina, né, que é ofertada para o estagiário a preço bem irrisório, que ele pode fazer uma teleconsulta, né? A gente tem o seguro de vida para o estagiário também. Então, se ele dá todo um aporte para esse jovem no decorrer do tempo que ele fica na empresa, né? Então, a cada 6 meses ele tem uma renovação contratual junto à empresa, assim, se a empresa quiser manter, né? E ele tem um limite de até 2 anos para ser estagiário naquele local, né? Para estar desempenhando o seu desenvolvimento profissional através de uma supervisão, né? Guiada dentro do curso. Até porque o papel que ele desempenha dentro de uma empresa é praticamente o mesmo de uma pessoa, né? Formada. Exatamente. Com a diferença, talvez, do número de horas ali também, né? Porque ele tem que cumprir 6 horas, o limite é 6 horas, né, diárias, né, 30 horas semanais, diferente da cota do aprendiz. O aprendiz, ele tem um contraturno da escola, né, porque ele ainda é um estudante, o estagiário também é um estudante, mas ele tem um horário mais flexível, né, mas o cotista, digamos assim, o jovem aprendiz é 4 horas apenas, né, em que ele tem um cumprimento da aprendizagem junto à empresa, né. E, Thaís, as empresas que não cumprirem com essas leis, elas estão sujeitas a alguma penalidade? Tem. Um jovem aprendiz aí, acho que a colega aí da mesa também vai concordar, né? O Ministério do Trabalho é bem incisivo nessas questões de cotas, né? Das organizações, principalmente as de grande porte, né? E a nossa área aqui, né, Gurias, por a gente ser a segunda cidade, né? O polo metal mecânico aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma pressão muito grande do Ministério do Trabalho e realmente eles ficam em cima das organizações, né, e eles acabam estipulando essas cotas, né, de os percentuais de cada empresa para ter os jovens aprendizes. É uma pena ter isso, né, deveria ser algo contrário, deveria ser algo que a empresa deveria fazer essa movimentação e querer formar esses profissionais, mas hoje existe uma lei, um respaldo em cima do jovem aprendiz que faz essa questão das cotas, e aí realmente a empresa que não cumpre a cota, ela recebe multas, né, do Ministério. Então agora com o e-social fica tudo online, né, então não tem como a empresa querer não cumprir isso, né. Nada mais justo, né, Thaís? Sim. Thaís, tenho certeza de que foram muitas experiências aí, né, de estágios. Você teria alguma história para compartilhar aqui com a gente, talvez? Eu tenho uma até que eu passei para o Roger também, ela gravou um vídeo aí para vocês, ela vai aparecer, né? A Nicole, ela foi uma estagiária nossa que foi muito engraçado, né? Na verdade, eu tinha chamado vários candidatos para trabalhar aqui no CIE, e ela foi a única que compareceu na entrevista.
né? Temos esse problema também, né, gurias? Às vezes o jovem, né? Então, assim, ela apareceu aqui, a gente bateu um papo, ela super legal, né? Uma pessoa super engajada. Ela já vinha de outras experiências também, né? E foi muito engraçado, porque daí no final da entrevista eu olhei para ela e disse assim, tá, seja bem-vinda ao CIE. E aí ela me olhou e disse assim, muito obrigada. E tu sabe me dizer quando é que eu vou ter o resultado da entrevista? Daí eu disse para ela, mas tu já tá tendo o resultado da entrevista. Agora é só uma questão de eu assinar o contrato contigo e tu começar o teu trabalho aqui conosco. Ela saiu daqui emocionada, já ligando para a mãe dela e chorando no telefone na minha frente, porque ela tinha conseguido a vaga. Então foi muito legal esse processo e agora ela completou 2 anos conosco e ela foi efetivada aqui junto a nossa unidade e para continuar o trabalho aqui com a gente, né? E eu tenho outros casos também de jovens aprendizes, eu tenho vários jovens aprendizes aqui no CIE também, jovens com 14, 15 anos de idade que estão iniciando as suas carreiras também, né? E alguns deles até permanecem conosco depois, quando atingem a idade correta, né, para efetivação ou até mesmo para ser um estagiário aqui conosco. E a tua vivência com os estagiários, Thaís, você percebe que tem aumentado assim a procura, o interesse, ou eles têm sido mais autônomos, digamos assim, o jovem mais autônomo, ou ele ainda busca o estágio? Ele busca, porque o estágio é que nem vocês estavam falando, é uma forma da gente também, desse jovem também se testar, né, para ele verificar se realmente aquilo que ele está buscando como profissão é algo que ele realmente quer desempenhar para o resto da sua vida, né, ou por um bom caminho, né. Então a gente vê uma crescente procura, por isso que nós estamos online junto a esse jovem com plataforma, com gamificação para fazer teste comportamental. Então é uma forma da gente estar ajudando esse jovem a também se autoconhecer. Então, tudo que a gente vem trabalhando aqui no CIE durante esses 2 anos aí, foi realmente para isso, para o jovem ele se autoconhecer, saber quais são as suas qualidades, né? E ele também ter uma autonomia de poder escolher a empresa onde ele quer trabalhar, né? Há muitos anos atrás, a gente às vezes não tinha muita opção para isso, né? A gente ia atrás de um estágio e era onde tinha, a gente estava disputando, né? Hoje não, ele consegue entrar na plataforma, ele consegue ver onde é que é o estágio, ele consegue ver a questão do seu deslocamento, consegue ir lá pesquisar sobre a empresa, ele consegue ver se o propósito daquela organização é condizente com aquilo que ele está buscando também. Então, assim, a gente vê uma crescente procura, sim, principalmente aqueles que estão ingressando em ensino superior, né? Muito bem. Obrigada, Thaís. Se não, Imagina, ninguém mais tiver pergunta para ti Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Obrigada pela participação. Obrigada, Gurias. Até a próxima. Até. Obrigada. Voltamos aqui. Eu tenho até uma pergunta para a Dai, que eu acredito que é mais focada no RH. A Thaís também falou, Dai, dessa questão do RH mesmo, do papel dele. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente como que tu considera o papel de desenvolvimento, né, junto a esse estagiário, praticado pelo RH. Qual que é o papel do RH nesse momento? Sim, o papel do RH eu acho que é bem importante na formação, né, do estagiário para dar suporte para ele, para às vezes, é que nem eu falei antes, esse estagiário, menor aprendiz, ele vem assim, sem nenhuma bagagem de outras empresas, sem nenhum conhecimento, então a gente como RH precisa formar essa pessoa para a empresa, para o trabalho e, claro, talvez para o mercado de trabalho, se daqui a pouco ele não se sentir bem na empresa, se não for o que ele procura também, né? Então, vai formar esse profissional para trabalhar em outras empresas também, né? Então, em auxiliar, em dar suporte, até mesmo, às vezes, de treinar mesmo esse estagiário para o trabalho, né? E conduta também, né? Conduta com a empresa, com colegas. Eu acho que o RH é de extrema importância para auxiliar em várias questões de trabalho mesmo também. Isso era algo que eu ia comentar também, porque
tanto o estagiário, mas muitas vezes o jovem aprendiz com seus 14, 15, 16 anos, ele também busca um exemplo, né? Então, eu também, na minha jornada, sempre tive os meus exemplos onde eu dizia, nossa, que conduta legal, que pessoa que tem um papel muito importante dentro da organização. Então, isso também o RH precisa se preocupar, né? Sim. Quem que vai ser o padrinho para que essa pessoa tenha como um exemplo de profissional? Então, eu acho que, pensando assim, na minha história, eu vejo que o RH também tem isso. Ter esse cuidado do exemplo. Né? Isso, e até mesmo de direcionar, né? Tipo, a própria equipe para dar o suporte de trabalho para aquele estagiário, né? Isso. Então, ter o direcionamento da equipe, que nem tu disse, um padrinho para que consiga acompanhar nas atividades, nas tarefas, para que consiga fazer as entregas, para que tenha o suporte de aprender mesmo o que precisa na profissão que ele está querendo iniciar, né? E daí existem aí estratégias para atrair esses futuros profissionais, esses profissionais, né? Atrair e reter eles na empresa. Existem estratégias aí para isso? Sim, hoje tem bastante cursos já direcionados principalmente para a nossa área, né, de programação, que já direciona até um menor aprendiz para fazer esses cursos e daí já ter uma vivência na empresa, o estagiário depois que ele comece uma graduação, né, um nível superior, né, referente a isso e já consiga tá executando essas atividades, né? E a empresa também tem que focar nos estágios, enfim, porque hoje nossa demanda para a área é muito grande, né? Então a gente precisa focar nesses profissionais e dar suporte, dar estrutura, cursos, treinamentos também para que possam se desenvolver da melhor forma possível na área, né? Uhum. Bom, a gente vai então agora escutar o depoimento da Mariana. Ela é estudante de publicidade e propaganda e ela vai contar pra gente então qual que é o papel do estágio aí para a escolha profissional dela. Olá, meu nome é Mariana, eu sou estudante de publicidade e propaganda e o estágio para mim foi uma ótima oportunidade de direcionar para qual vertente da área eu gostaria de seguir. O meu estágio foi na área de marketing, na Metadados, e eu pude experimentar diversas tarefas que me guiaram até o design gráfico, que é onde eu atuo hoje. Na minha opinião, o estágio, quando ele é bem proporcionado, agrega muito em conhecimento e também em ajudar a pessoa a saber se ela está seguindo num caminho que ela goste. É isso aí. Exato. Eu lembro da chegada da Mari, agora eu vou falar um pouquinho da história. Eu trabalhava com ela na época e eu lembro exatamente, né, daquela adolescente que chegou, né, assim como eu lembro da Adri, mas a Adri já estava, né, na área quando eu cheguei, mas enfim, bem novinhas, né, diferente assim, que a gente já chega, né, com um pouquinho mais de bagagem. E a Mari sempre foi uma profissional, estagiária ou menor aprendiz, enfim, super comprometida, proativa, enfim, e com o tempo ela foi para essa área, escolheu, né? E é justamente o que a gente estava falando, né? Ela conseguiu identificar numa oportunidade a área que ela queria, né? Foi para a área do design e hoje ela é uma excelente profissional também. Então, exemplos, né, que a gente traz da Adri, da Mari, né? E de pessoas que foram inseridas, tiveram oportunidade, tiveram a vontade também, né? Isso também vai muito do profissional, né? E hoje está trilhando uma carreira, né, como assistente já. Então, é bem bacana, né? Não, e é bem bacana que nem tu disse ver o desenvolvimento, né? Tipo, da Mari ali, quando a gente vê aquela menininha, de fato, sendo estagiária. E daí, agora, com as entregas que ela faz, com a profissional que ela está se tornando, é bonito até de ver, né? Esse avanço, né? E dentro da Metadados, né, a gente tem vários cases, assim, até quando a gente tá montando, né, as pautas, né, para os episódios, a gente começa a pensar, né, nas pessoas que caberiam trazer para a gente conhecer as histórias. Eram várias, né? A gente listou várias, mas infelizmente não tem como trazer todo mundo. Exato, nesse sentido da minha fala, né? Porque tem a Adri, enfim, tem a Mari, mas tem muitos outros que também iniciaram dessa forma. Dudu. Isso, que se tornam líderes, né? Enfim, daqui a algum tempo talvez gerentes, né? Então é muito legal
legal esse desenvolvimento e entender que é uma porta de entrada o estágio, né? E tão importante o RH possibilitar isso também, né? De desenvolvimento junto a essas pessoas. Isso também é uma questão cultural, né? Porque tem pessoas antes de mim que já entraram como jovem aprendizes, hoje são líderes. Isso. Tem eu, aí depois vem a Mari, tem o Gabi também. Então, a cultura da Metadados é essa, é dar oportunidade para o jovem e fazer com que ele se torne um profissional exemplo, né? Para outros jovens aprendizes que vão entrar ainda. Então, isso é algo bem legal de se ver, como a Dai comentou. É muito bonito de ver esse desenvolvimento, ver o crescimento dessas pessoas também. Não, e a gente fica bem feliz, que nem tu disse hoje, a gente já tem até líderes que foram aprendizes, depois foram estagiários, começaram a desenvolver ali a função do que gostavam e hoje estão como líderes na empresa, né? E como tu disse até, a gente vai também da vontade do menor, do estagiário, porque assim como a gente teve líderes, né? A gente teve jovens que não engajaram, que não desenvolveram e a gente não teve como manter o contrato porque não teve aquela vontade. Talvez não era, já viram que não era a função, a atividade que gostavam e já optaram, já não se engajavam com aquilo, né? E daqui a pouco, em outra atividade, em outro estágio, vão dar o seu melhor, né? Eu acredito que seja muito isso, né? Do perfil da pessoa também. Do quanto ela percebe no estágio uma oportunidade para se desenvolver e o quanto ela quer permanecer ali. O fit cultural também, que a gente chama, né? A gente vai ouvir agora um outro depoimento, que é o da Nicole, que a Thaís, ali do CIE, comentou anteriormente. As experiências que um estágio traz, né, inicialmente com uma questão mais de observação, de estar se introduzindo ali no meio, e posteriormente com uma gradual inserção na prática mesmo da área que a gente deseja seguir, elas com certeza são de grande valia, né? Elas conseguem fazer essa conexão da ponte para o mercado real de trabalho, porque ali a gente está mais numa questão de experiência mesmo, né? Coletando as informações, introduzindo o que a gente aprende em sala de aula para a prática real. Estar dentro de um estágio é poder fazer interações com os colegas, é poder fazer interação dentro desse meio que a gente vai trabalhar. É ter sempre alguém pronto para estender a mão e, em conjunto, unir ideias. Isso que a Nicole comentou é bem importante, porque eu me lembro do meu momento de jovem aprendiz. Onde eu trabalhava lá na empresa, na Metadados, 2 vezes por semana, e nos outros 3 dias ia, né, me desenvolver no mesmo período que seria trabalhando na empresa. E tu conseguia perceber, assim, que, bom, tu está numa espécie de colégio, pessoas da mesma idade, um professor, o parâmetro é mais ou menos o mesmo. Mas quando tu chega na empresa, o teu gestor não é um professor. Sim, ele vai te ensinar, ele vai te desenvolver, mas eles não têm que te dizer quais são as tuas responsabilidades. E eu via muitos colegas que tratavam aquilo como uma escola. Tô aqui, não preciso aprender isso aqui, eu vou aprender só para a prova, não preciso me dedicar muito. Então, vem muito ao encontro do que a gente falou. A pessoa também tem que reconhecer aquilo como algo extremamente importante para a vida dela, porque ali é onde ela vai estar na vitrine do mercado de trabalho e ter o reconhecimento para isso também. Então, isso que a Nicole traz é muito importante também, de saber aonde tu está. Isso mesmo, André. Isso mesmo. A sede de conhecimento, de querer aprender, de querer se desenvolver, né? Então, é isso que já torna o jovem diferente, né? Para um contrato já diferente, além do estágio, né? Ter aquela sede, aquela vontade de executar as atividades e fazer, de não tratar mais isso como escola, né? Que isso também é um engajamento que parte da pessoa, né? Daí, isso. Pessoal, não é algo que a gente consegue plantar uma sementinha e dizer, agora tu vai estar motivado, vai tirar o uniforme da escola e agora vai ser um profissional de trabalho. Isso. Então, também essa pessoa, esse jovem, precisa saber onde ele está, qual é o ambiente, qual é a hora de fazer o quê. Isso mesmo. Como vocês perceberam, né, a importância aí do RH
para a contratação dos estagiários, né, desde o recrutamento, enfim, né. E a Metadados tem as ferramentas completas para ajudar o RH nessa missão, desde o recrutamento até o desenvolvimento desses futuros profissionais aí que podem vir a se tornar até líderes dentro das empresas. Então, acessa lá metadados.com.br para saber mais. E daí, você já foi estagiária? Não. Não, pior que não, nunca fui estagiária. Na verdade, eu comecei trabalhar com 14 anos, mas daí aquela coisa de cuidar de criança, bem novinha. Aí, logo depois, eu comecei no comércio como vendedora e descobri que eu realmente não gostava. Aí, que serviu como teu estágio, na verdade, sim, né? A gente não chama oficialmente de estágio, mas pode-se dizer. Serviu. Fiquei um bom tempo, um bom período ali, trabalhando no comércio, enfim. Aí, quando eu comecei minha faculdade de contadora, de contábeis, eu comecei a trabalhar no escritório contábil, já na área de RH, de departamento pessoal. E... por incrível que pareça, a faculdade de contábeis não tem, assim, nossa, grandes conhecimentos sobre a área de departamento pessoal. Mal e mal uma cadeira passada por cima, é mais focado no contábil mesmo. E eu me descobri como no departamento pessoal, que é o que eu gosto, que é o que eu amo, e já faz, acho que, 16 anos que eu trabalho nessa área. Antes de ser analista aqui de RH na Metadados, eu era consultora de aplicação, amava também, fazer a implantação em clientes, enfim, amava. E é uma área que eu amo. Até eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, um colega meu me disse assim, tá no departamento pessoal, agora tu nunca mais sai. E eu disse, não, imagina, eu ainda vou trabalhar como contadora. Nunca mais. Nunca mais. Doce ilusão. Nunca mais. Há 16 anos já tô aqui no departamento pessoal. A Metadados serve de escola, né, para muita gente. Sim. Morga, compartilha aí com a gente um pouquinho da tua experiência como estagiária. Então, hoje... As experiências, eu acho. Na verdade, foi uma. Eu vim pensando nisso, porque a gente vai esquecendo das coisas, Isso né? aí. Eu iniciei em 2008 um estágio na prefeitura daqui do município, na Secretaria da Educação. Até... Eu sempre tive sorte, assim, tive vários gestores, assim, na minha vida, assim, excelentes, né? E a primeira foi ótima, a Regina, que eu nunca vou esquecer. Eu acho que isso marca, assim, a nossa vida, Sim. né? Os primeiros O gestores. exemplo, né? Essa pessoa, esse mentor, esse gestor. Enfim, e ela me tinha até como filha, assim, né? Ela diz a minha terceira filha. E ela sempre foi uma inspiração, assim, para mim, de verdade. E eu fiquei praticamente um ano, e eu fui efetivada ali. E fiquei, eu acho que mais uns meses. E aí depois eu migrei. Mas, assim, lá dentro eu sempre fui muito, muito feliz, assim, sendo estagiária, né? Eu já fazia o curso superior e foi na área mesmo. E eu aprendi muito, 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 muito mesmo naquele período. Eu lembro que eu passava até PowerPoint nas reuniões com as diretoras das escolas, enfim. Então, assim, o estagiário, o estágio me proporcionou desde aprender sobre PowerPoint, né? Até participava de reunião com o executivo, assim, com o prefeito da época, com o secretário para fazer release e tal. Então, assim, tu consegue migrar por várias áreas e vários momentos que aquilo vai dando uma bagagem, né, para ti. E aí depois eu fui efetivada e busquei outros caminhos, enfim, e não permaneci, né, com estágio. Foi o único que eu fiz. E depois eu só fiz com carteira assinada, enfim, CLT mesmo. Sim. Então foi um pequeno período, mas foi muito importante e bem bacana, assim, eu lembro até hoje. Eu passei por vários estágios, assim. Aprendi até a fazer chimarrão. Chimarrão é uma bebida típica nossa aqui do Rio Grande do Sul. Aprendi até a fazer chimarrão nos estágios, mas também tive muita sorte. Normalmente é café, né, Rê? Mas aqui no Rio Grande do Sul é chimarrão. É chimarrão. Eu vou aproveitar até fazer esse gancho, né, do chimarrão Rio Grande do Sul para reforçar um pedido. Todo mundo sabe o que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul, né? A situação com essa catástrofe natural aí que a gente enfrentou e tem enfrentado ainda, né? Acho que a pior do país.
Mais de 80% das cidades aqui do Sul foram atingidas e mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas aí pelas chuvas. Então, agora é hora de ajudar. Você que está nos acompanhando, seja aqui do Sul ou de fora aqui do estado, a gente pede que você contribua aí com doações. Se informe aí na sua região o que doar, onde doar nesse momento. Materiais de higiene e de limpeza têm sido requisitados aí com bastante frequência, mas toda ajuda é bem-vinda. Então, meninas, a gente está se encaminhando aí para o final do nosso episódio, mas antes eu vou seguir aqui com uma tradição e vou pedir para vocês indicações de livros, de filmes, de séries, enfim, algum conteúdo, vídeo do YouTube, alguma coisa que vocês acham que possa contribuir para o assunto de hoje. Eu tenho uma dica de filme, né, bem condizente com o tema, né, que é Um Grande Estagiário, que é um senhor mais de idade que vai fazer um estágio depois, no final, assim, de toda a vida profissional dele, ele vai e faz um estágio na empresa e leva, claro, toda a sua bagagem de vida profissional para esse estágio e mostra como ser um estagiário pode ser diferente daquele jovem sem nenhuma bagagem, né? Então, é um filme bem divertido e engraçado. Agora que você falou desse... É uma série, né? É um filme. É um filme, desculpa. Desse filme eu lembrei, né? Eu já comentei aqui nos episódios passados que eu mesma voltei para o mercado. Voltei para a sala de aula, né? Sou formada em jornalismo, mas eu estou estudando fonoaudiologia, e eu sou estagiária, inclusive, novamente, né? Então, Não tem idade. Não tem idade, gente, não tem Não idade. tem idade. Mas alguém tem alguma dica aí de livro, de filme, série? Eu tenho uma, talvez todo mundo já conheça, né? O filme A Procura da Felicidade, é um filme antigo já, mas ele traz justamente a recolocação de um profissional com mais idade, né? E no mercado de trabalho, mas tem todo um contexto ali emocional, né? Que ele tem um filho para criar, enfim, e ele perdeu o emprego e ele precisa se colocar no mercado de trabalho. E ele também tem uma idade, consegue esse estágio a muito custo, né? E aí consegue ser efetivado, enfim, aí tem um final feliz. É um filme bem bacana, acho que todo mundo conhece, quem nunca assistiu, A Procura da Felicidade. Essas dicas são legais porque a gente acaba criando uma identificação, né? Ali com os personagens, enfim, e eu acho bem importante isso. Dai e Adri, vocês têm alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para quem está nos acompanhando, para os estagiários, para os RHs? A palavra está com vocês aí de novo. Eu só acho bem importante a questão de RH, né, que olhem, tenham um olhar com mais cuidado, né, para o jovem, tanto para o aprendiz, para o estagiário, para que não fosse só uma questão de cota, né, que seja algo que seja olhado, né, porque a gente está construindo o futuro, né, querendo ou não, né, são jovens que a gente pode dar um aparato, né, um ombro ali para que ele siga a sua vida profissional, né? Se não seja na empresa, mas que seja no mundo, né? Como uma pessoa melhor, como um profissional melhor. Então, que a gente possa ter essa visão para o jovem, não ser só mais uma cota, né, na empresa. E criem boas experiências, né, para as pessoas, porque daí a gente tem vontade de voltar a ser estagiário, senão a gente não volta, tá? Exatamente. Não, e como a Adri disse, ser um bom exemplo, né? Porque eu acho que todo jovem acaba levando o seu primeiro líder, o seu primeiro contato como um exemplo para a vida, né? Que não é esquecido. A vida é feita de exemplos, né? Quando a gente é criança, a gente segue o exemplo dos nossos pais. E não deixa de ser a gente ser criança no mercado de trabalho, porque a gente está começando a engatinhar lá. Então, acho que essa é uma dica muito importante, muito valiosa, né, Dai? E não só para os RHs, mas para os gestores também. Isso. Porque às vezes, nossa, vem aquele pensamento intrusivo que a gente fala, né? Ah, é uma pessoa de 14 anos que eu vou ter que ensinar do zero. Não, que bom que tu vai ter que ensinar. Porque tu vai conseguir ensinar do jeito da cultura da empresa, do jeito do setor. Então, que todos os profissionais vejam isso. Não só RH e gestor, o colega de trabalho também pode se tornar um exemplo muito grande para isso, né? Em diversos momentos, minha colega de trabalho principal era a Morgana, tive ela como exemplo também. Não só liderança, não só
RH. Isso. Então, cada pessoa que passa pelo caminho do jovem aprendiz ou do estágio pode ser um exemplo. Então, Não, que com certeza. Até um detalhezinho que tu ensina, assim, a primeira coisa que tu ensina, tu já vai... o jovem já vai levar pra si, nossa, com aquela pessoa eu aprendi tal coisa. Até como usar os porquês, né, Morgan? Ela me mandou uma foto esses dias do caderninho, né? Nossa, Que ela caderno de anotou o uso 2017. dos porquês. Ah. Ela não sabia, né? Exato. Aí eu ensinei ela e ela colocou lá os porquês. Ela me mandou, olha o que eu achei, né? Exato. Que bom, a gente fica Isso, feliz, né? muito Todo mundo bacana. aprende. Muito bacana também, porque eu estava na empresa, agora mais home office, a gente trabalha. Na empresa, encontrei lá, esquecidos os meus cadernos de 2016, 2017. Então, umas coisas simples assim, tu lembra, nossa, olha isso, como eu aprendi, com quem eu aprendi. Então, acho que cabe também para as pessoas que nos acompanham compartilhar isso com um irmão, com um sobrinho, com um primo. Olha, ser um estágio pode ser muito legal. Ou vai definir a tua ideia de carreira, ou vai dizer para te passar longe disso, né? Da Isso ideia aí. comercial. Então, a minha dica é essa para esse momento. E não deixa de ser também uma responsabilidade social, né? Porque por mais que aquele estagiário não permaneça na empresa, ele vai para o mercado algum dia. Então, ele vai levar ali toda uma bagagem de, enfim, a experiência que ele teve ali, um comprometimento ético até, né? Com as outras pessoas, com os outros empregos que ele vai ter futuramente. E até esse profissional um dia pode ser líder, não precisa ser, tipo, aonde ele começou, mas no mercado de trabalho mesmo. E como que ele vai se portar sendo líder, né? Com aquele primeiro exemplo ruim ou com aquele primeiro exemplo muito bom, né? É uma questão social, realmente, de ser o nosso futuro, né? De ser quem a gente quer que leve para frente, né? Que possa fazer melhor. Não só do mercado de trabalho, né? No mundo, Como né? um ser humano, né? Exato. Dai e Adri, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Morga, muito obrigada também pela parceria. E a você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Deixe seu like, comenta, compartilha o Talks e deixa sua sugestão de pauta para os próximos episódios. Inscreva-se aqui no canal e até uma próxima. Tchau, tchau.